Então, continuando o conteúdo do vídeo anterior, agora nós vamos trabalhar com a exibição de imagens para o usuário. Primeiramente, nós vamos criar um novo arquivo aqui, que vai ser uma nova tela para a nossa aplicação. O nome desse arquivo vai ser exibição, underline, dados, underline, imagem.dart. E vamos precisar também de uma classe do tipo stateful widget. E vamos colocar o nome dessa classe com o mesmo nome do arquivo, exibição dados imagem. Já vamos substituir aqui o placeholder pelo scaffold. E vamos agora setar no nosso arquivo main.dart a nova tela principal da nossa aplicação. Então vamos deletar aqui a anterior, que era a exibição dados text, e vamos colocar agora a exibição dados imagens. Dessa forma, nós temos uma nova tela da aplicação, vamos recarregar aqui e por enquanto nós vamos ter uma tela em branco. Para trabalhar com imagens dentro do Flutter, nós podemos trabalhar com as imagens salvas no dispositivo, imagens do nosso projeto ou imagens da internet. As imagens salvas ou as imagens que nós iremos utilizar do nosso projeto, por exemplo, ícones ou outros tipos, nós temos que fazer um mapeamento dentro do Flutter, nas suas configurações, para que ele saiba o local onde estão essas imagens. Então, nós vamos primeiramente criar aqui dentro da nossa pasta do nosso projeto, nós vamos criar uma nova pasta, que ela vai ser com o nome de Assets. E dentro dessa pasta, nós vamos incorporar uma imagem que nós já salvamos na internet. Então, vocês vão lá, salvam uma imagem na internet e vamos arrastar essa imagem da nossa pasta que nós salvamos para dentro dessa pasta do Assets. Então, agora nós temos aqui a nossa imagem. Posteriormente, nós temos que fazer o mapeamento dentro do arquivo do pubspec.io. E esse mapeamento nós fazemos aqui dentro do parâmetro Flutter. Então, nós vamos colocar agora mais um parâmetro que vai ser o parâmetro assets, dois pontos. Colocamos um tab e agora nós vamos colocar aqui um traço e o caminho até a imagem onde nós queremos. Então, o caminho é assets, que é a nossa pasta, barra imagem .jpeg. Então, dessa forma, nós fazemos o mapeamento da imagem que está na pasta do projeto. Para cada imagem que nós vamos utilizar dentro do nosso projeto, nós devemos fazer isso aqui. Nós não precisamos fazer isso quando as imagens estão no dispositivo ou imagens que nós pegaremos da internet. Salvamos aqui, ele vai recarregar toda a parte do PubIO. E agora nós fechamos aqui essas telas e vamos começar a trabalhar no layout da nossa aplicação. Aqui na nossa aplicação nós já iniciamos com o scaffold. Esse scaffold nós vamos colocar um app bar para ele. Nós precisamos de um objeto app bar. Vamos colocar um título, um title, que vai ser um widget do tipo text. E nós vamos colocar aqui o texto de exibição de imagem. Então, nós já temos ali um título para a nossa aplicação. Vamos mudar a cor de fundo. Aqui vamos colocar um background color com a colors.amber com a tonalidade 700. Então, já temos essa tonalidade que nós iremos utilizar. E agora vamos trabalhar com a parte do corpo do nosso scaffold. Aqui no body, nós vamos definir o parâmetro body e vamos colocar um widget do tipo safe area. Esse widget precisa de um objeto dentro dele, um child, e esse objeto vai ser um single child scroll view, que também necessita de um objeto, de um parâmetro dentro dele, que também é do tipo child. E aqui nós temos o widget que será utilizado para exibir as informações. E nós vamos utilizar ainda um widget do tipo column. Tá? Então, por enquanto, vai ser esse o layout da nossa aplicação. Então, nós temos uma safe area, um single child scroll view e um column para a nossa aplicação. Dentro do single child scroll view, nós vamos definir as bordas. Então, nós vamos colocar um padding e nós vamos colocar aqui um const
addInsight.symmetric. O Symmetric nos possibilita definir uma borda de um tamanho da horizontal e uma borda do tamanho da vertical. Então vamos começar agora com a borda da vertical, que nós vamos colocar um tamanho de 24 para ela, e da horizontal nós vamos colocar um tamanho 16. Então aqui nós temos as bordas definidas. Dentro do nosso widget column, nós precisamos do parâmetro do children, que são os elementos de interface, os outros widgets que nós vamos colocar dentro desse column. E nós vamos colocar aqui para exibição de imagem o widget do image. E para acessarmos a imagem que nós salvamos do nosso projeto, nós chamamos o atributo .asset, que é a imagem que está do nosso projeto, que nós fizemos o mapeamento ali. E nós passamos aqui como parâmetro para essa imagem o caminho para ela, que é o mesmo caminho que nós definimos lá no arquivo pubspec.io. Então vamos colocar aqui o caminho assets barra imagem.jpeg. Se nós salvarmos agora, a nossa imagem já está sendo exibida aqui dentro da nossa aplicação. Nós podemos fazer algumas modificações de parâmetros, por exemplo, colocamos uma vírgula aqui e podemos definir a largura dessa imagem. Vamos colocar uma largura de 200, então ela diminui o tamanho. Nós também poderíamos trocar a largura pela altura, 200, e nós podemos trabalhar tanto com a altura e a largura ao mesmo tempo. Só que nesse caso tem que tomar cuidado para que a imagem não fique distorcida. Nós também podemos colocar a imagem dentro de algum outro widget e nesse caso nós podemos definir que a imagem ela pode ficar restrita àquela área do widget que ele está disponível para nós. E nós podemos definir que ele pode ocupar toda a área do widget, pode ser que ela esteja cortada e assim por diante. Então nós vamos colocar logo após o nosso image asset, nós vamos definir um const sizeBox para dar uma diferença ali, dar uma separação. E vamos colocar uma altura de 10 nesse sizeBox e vamos colocar agora um widget do tipo container. Esse widget sozinho ele não tem serventia nenhuma. Tá? Ele é utilizado quando nós queremos definir formas, por exemplo, fazer um círculo, um retângulo, etc. Ou quando nós precisamos ou queremos trabalhar com outras informações. Nesse caso, só vou utilizar ele para exemplificar como que nós podemos acertar a imagem ou colocar a imagem dentro de outro widget que nós precisamos. Tá? Então, vamos colocar aqui que ele vai ter uma largura de 200 e o outro parâmetro que nós colocamos dentro dele é o child. E dentro do child nós vamos definir novamente o widget image.asset. Vamos colocar o caminho para a nossa imagem, assets barra imagem.jpeg. Temos outra imagem salva agora. E vamos colocar as outras configurações dessa imagem que nós temos. A primeira configuração, vamos definir a altura dessa imagem como 100. E vamos colocar aqui o fit, que determina como que essa imagem vai ser distribuída pelo espaço disponível para ela. E vamos trabalhar aqui com um objeto do tipo box fit e vamos definir que ela vai ser distribuída a partir do parâmetro cover. Então, pode ver que ela diminuiu a altura da imagem, ele cortou um pouquinho dela para ela servir na altura disponível desse container. Nós poderíamos usar um outro parâmetro, como por exemplo o fill, que ele vai colocar a imagem toda ela, mas ele vai ter que redimensionar a imagem para que ele sirva sem perder a largura. Então, nesse caso, ele só redimensionou a altura dela. Nós podemos trabalhar com outros aqui, como por exemplo, contains, que ele vai diminuir a imagem proporcionalmente para ela ficar disponível a partir do parâmetro que é de menor valor, no caso aqui a altura é menor do que a largura desse nosso container, então ele diminui a imagem para isso. Uma outra coisa que nós podemos fazer com imagens é carregar imagens da internet. Então, muitas vezes nós precisamos pegar essa imagem da internet e exibir dentro da nossa aplicação. Para isso,
Vamos começar aqui separando nossos conteúdos. Vamos usar novamente um sized box com uma altura de 20 e vamos trabalhar ainda com o widget do tipo image. Então, vamos trabalhar o image, só que agora nós precisamos acessar o network, que o network são imagens que nós temos da internet. E como parâmetro, nós passamos a URL da nossa imagem. Então, vamos pegar uma URL de qualquer imagem da internet e vamos colar aqui. Então, colamos, salvamos. Ele demorou um pouco para aparecer porque ele precisa fazer o download dessa imagem para o dispositivo. E dependendo da velocidade da conexão que tem, ele pode demorar um pouco. Mas nós podemos contornar isso colocando um loader aqui, mostrando uma telinha de load, enquanto ele está fazendo o download dessa imagem. Então, depois da URL da imagem, vamos colocar uma vírgula e vamos acessar o parâmetro load build. Esse parâmetro do load build, ele irá criar uma função para nós, um método, onde ele fará o recarregamento da imagem. E esse método ele precisa de 3 parâmetros. O primeiro é o context, que é o context da aplicação geral. Depois, qual que é o elemento filho, child. E o último parâmetro é o progresso. Então, vamos colocar aqui o progress. Tudo isso irá para uma função. Essa função ela tem que ter um return para nós e ele vai retornar para nós o progresso que está acontecendo. Então vamos colocar aqui o progress aqui, ele já tenha terminado, nós vamos retornar a imagem para ele. Caso contrário, nós iremos retornar uma barrinha de progresso para o usuário saber como que está o progresso, o download da imagem. Para isso nós vamos usar o widget do Linear Progress Indicator. O Linear Progress Indicator também deve ser do tipo const. Tá? Vamos colocar um ponto e vírgula, salvamos aqui e vamos recarregar a nossa aplicação. Então, enquanto ela está fazendo o download, ele apareceu ali, no caso aqui de forma rápida, o progresso do download que nós temos ali. Nós também podemos carregar imagens da internet através de um clique de um botão. Para isso, vamos criar aqui uma variável, então ela vai ser do tipo string, o nome da variável vai ser underline imagem, e vamos dizer que essa variável pode receber valores nulos. Tá? Voltando agora ao corpo da nossa aplicação no body do scaffold, nós vamos, depois do fechamento do parênteses do image.network, nós vamos criar um novo sized box. Dentro desse sized box, nós vamos colocar uma altura de 20 e vamos criar aqui um elevated button. Dentro do child do elevated button, vamos colocar um widget do tipo text e vamos definir aqui um texto como carregar imagem. Ao clicarmos, ele irá carregar uma imagem através de uma URL que nós iremos passar para a variável underline imagem. Então agora nós vamos fazer o método do evento do onPressed. Agora nós vamos colocar aqui então que ao clicar nesse botão nós vamos alterar o valor da variável underline imagem através do setState e esse valor para ela vai ser uma nova URL de imagem. Então vamos pegar uma URL qualquer da internet e vamos colocar aqui. Então quando o usuário clicar nesse botão, a variável underline imagem vai receber essa nova URL. E nós vamos colocar abaixo do botão um novo image.network para exibir a imagem que será carregada. Então vamos colocar aqui mais um const sized box. Vamos colocar aqui uma altura para ele de 10. E vamos criar aqui novamente, ou vamos criar aqui um novo image.network. Com a diferença de, se eu não tenho a URL da imagem, esse image network ele vai exibir um erro para mim. Então, obrigatoriamente, eu tenho que passar uma URL. Então, nós temos que fazer uma checagem, primeiramente, para saber se a variável underline imagem
se o valor dela é diferente de nulo. Se o valor dela for diferente de nulo, aí sim eu posso exibir o widget do image.network. Então aqui nós estamos usando a forma contraída do if-else. E se essa variável não for, ou se essa comparação for verdadeira, ou seja, ela não é nula, nós chamamos aqui o widget do image.network, passando como parâmetro a nossa variável underline imagem, e agora nós definimos que nesse momento ela não é mais nula, e nós vamos colocar aqui alguns parâmetros, que é o parâmetro do loading que nós fizemos ali em cima. Então, nós vamos usar o próprio loading para exibir uma barra de progresso enquanto ele está carregando a imagem da internet. Então, aqui nós vamos criar um load builder, que ele é um método para nós. Até vou usar aqui os métodos que ele já dá de exemplo. Vamos pegar esse segundo. E nós vamos dar um return, dizendo que agora o nosso loading progress, ele irá retornar, se ele for nulo, ele irá retornar a imagem que for carregada, que ela está no child, e caso a imagem ainda não foi carregada, nós vamos devolver um circular progress indicator, que é uma barrinha de progresso, que é em forma de um círculo que nós temos ali. Agora, nós temos que colocar aqui, continuando, caso isso daqui retorne verdadeiro, ou seja, desculpa, caso isso retorne falso, ou seja, a nossa imagem ela é nula, nós vamos colocar aqui um container no lugar só para ter um widget naquele espaço ali. Tá? Em termos visuais, por enquanto ele não mudou nada, mas se eu clicar no botão do carregar imagem, ele fez o download da imagem da internet para nós. Tá? Nós poderíamos colocar outro botão para carregar uma nova imagem também, e nós poderíamos colocar um botão para limpar essa imagem que foi carregada da internet. Então vamos aqui duplicar esse botão que nós temos. Vamos colocar aqui um carregar outra imagem e vamos pegar uma outra URL na internet para que ao clicar nesse botão ele carregue uma nova imagem. Então nós podemos utilizar a mesma variável para carregar imagens diferentes. Então agora a cada momento que eu clico eu tenho uma nova imagem carregada aqui. A segunda imagem carregou mais rápido, porque ela é um tamanho menor. E se eu duplicar aqui esse botão novamente, eu posso ter um botão de limpar imagem e o nosso variável underline imagem recebe um nulo. Dessa forma eu posso limpar o conteúdo que foi carregado da internet. Então eu posso carregar uma imagem da internet conforme eu queira e eu posso limpar esse conteúdo ali.